O arco-íris tem 7 cores, 7 cores tem o arco-íris. O arco-íris tem 7 cores, 7 cores tem o arco-íris. Chegou a ordem na ordem da terra, na ordem da terra já chegou a ordem. Chegou a ordem na ordem da terra, na ordem da terra já chegou a ordem. O mestre é o Sum, é o Supanã, índio Sumé, o mentor da paz. O mestre é o Sum, é o Supanã, índio Sumé, o mentor da paz. Chegou a ordem na ordem da terra, na ordem da terra já chegou a ordem. Chegou a ordem na ordem da terra, na ordem da terra já chegou a ordem. Como é que vocês estão, amados? Fazendo aqui uma live surpresa, né? A gente não combinou, eu não deixei aviso, mas tem sido assim, eu tenho feito na hora que dá. Bom dia. E o motivo dessa live, entre outras coisas, foi uma mensagem que eu recebi em inbox. Saudade, saudade também, Luciana. Uma mensagem que eu recebi em inbox de um seguidor pedindo para falar sobre a morte, né? Foi a semana passada, falando que ele perdeu o pai e não me lembro agora se tem muito tempo, se tem pouco tempo, isso não importa muito, né? Em outras dimensões, o tempo cronometrado da nossa vida aqui, como a gente está acostumado, não importa, né? Esse tempo de relógio é uma marcação ilusória para a gente conseguir organizar a nossa vida, ou pelo menos ter essa ilusão de organização, mas esse tempo cronológico do relógio não existe, na verdade, né? A gente tem esse agora, que é onde mora a eternidade. E aí essa pessoa, esse rapaz falava, né, que o pai dele fez a passagem e que ele tem tido muitos sonhos com o pai. E o que significaria esses encontros lúdicos com o pai. E eu fiquei tocada com aquela fala. Eu disse para ele que a gente ia fazer uma live sobre isso, né, sobre a morte. Para quem me acompanha, eu já comentei algumas vezes que eu tenho muita vontade de fazer uma live sobre cada tema tabu da nossa sociedade, e um deles é a morte. Então, uma live sobre a morte, uma live sobre a sexualidade e uma live sobre o dinheiro, né? Então, esses 3 temas são temas tabus e a gente não fala sobre eles. E eu penso muito sobre cada um desses temas. Assim, tem alguns que são até mais recentes na minha vida, como o tabu do dinheiro. Eu quero muito falar sobre isso, mas a morte, o assunto da morte, pensar sobre a morte, falar sobre a morte, é algo que está na minha vida há mais ou menos 8 anos, desde que eu comecei um processo de expansão da consciência através do xamanismo, e a minha vida teve saltos quânticos de melhora depois que eu comecei a pensar na morte e a refletir sobre a morte. Então, já há algum tempo eu tenho vontade de fazer uma live sobre a morte. Estava esperando a hora certa, né? Essa nossa mania de perfeição. Eu, pelo menos, tenho esse processo de cura com esse desejo de perfeição, desejo de controle das coisas, da vida. Então, eu estava adiando essa live, né? Já tem um tempo que eu penso sobre isso e não faço.
e estava me lembrando, antes feito do que perfeito, Ingra, vamos fazer logo essa live, vamos abrir essa conversa, vamos abrir essa reflexão. Então eu já tinha combinado comigo que eu não ia planejar muito, em algum momento a gente ia conversar sobre a morte. Mas o que aconteceu hoje foi que eu acordei, pensei em fazer a live e quando eu perguntei ao meu coração, eu senti que eu não estava assim muito cheia de convicções hoje para falar sobre isso, né? Assim, sem muitas respostas para dar para quem quiser perguntar ou até para esse rapaz. E aí eu pensei, exatamente por eu estar sem muitas convicções sobre esse assunto, exatamente por eu não estar me sentindo tão segura, por eu estar nesse momento assim de balanço, de movimento interno, de busca de novas respostas, de abertura para novas perguntas, exatamente por eu estar nesse estado, sem muito chão sedimentado, engessado, é que a gente pode falar sobre a morte. Porque a morte é exatamente o não controle de algo que a gente tem a ilusão de controlar. Né? Então a gente não tem controle nenhum sobre a vida. Talvez eu possa começar essa conversa falando sobre a morte em relação à visão sistêmica, em relação à constelação familiar. Quando esse rapaz trouxe, né, essa experiência que ele está tendo de sonhar muito com o pai dele, que já fez a passagem, eu pensei logo como seria rico trazer para ele esse conhecimento da visão sistêmica. A gente pode começar por aí. Então, o que Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, percebeu na convivência que ele teve com tribos Zulus na África e vendo, observando essas tribos terem essa consciência da alma de clã, do inconsciente de clã e reverenciarem seus ancestrais, o que o Bert percebeu é que nós não somos isolados, nós não temos uma alma ou uma consciência eterna isolada do sistema. É como se tivesse uma grande alma que conecta a todos e essa grande alma se manifesta através da existência de cada pessoa. Então, não somos uma alma isolada, não somos uma existência isolada. Nós fazemos parte de uma grande alma, de uma grande existência. É como se a gente existisse para dar um passo além, para dar um novo passo dentro do sistema. É como se a gente fosse um braço desse grande organismo, desse grande corpo que é o nosso sistema familiar. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente não leva em conta definitivamente se aquele ente, se aquele parente está encarnado ou desencarnado. Isso não importa numa constelação. É muito interessante isso, né? Todos fazem parte. Então, às vezes, até no meio de uma constelação, a própria cliente ou o cliente fala, né? Esse meu parente, chega um parente na constelação, né? O próprio campo pede, e aí quando eu pergunto, você teve um avô, me conta a história desse avô, e a pessoa fala alguma coisa que é ligado àquele tema da constelação, e a pessoa fala, mas ele já fez a passagem, ele não é mais vivo. Isso não importa. Dentro da constelação, todos fazem parte como se estivessem vivos. E eu acho que isso é uma chave para a gente entender que nós somos vibrações dentro de um campo de consciência e no momento que a gente tem essa experiência, que a gente nasce numa família, a nossa vibração vai estar nessa vibração da família para sempre. A gente trouxe experiências vibracionais para esse sistema familiar e essa vibração, em forma de experiência, vai fazer parte dessa família de agora em diante. Então não importa se alguém tentou excluir essa pessoa, não importa se a história dessa pessoa foi excluída da memória do sistema, né? Eu digo, da personalidade das pessoas que fazem parte, não importa. A vibração daquela experiência vai permanecer no sistema.
Então, muita gente fica brigando com isso, né? Tentando excluir alguma história porque acha que aquela história não merece ser lembrada, porque aquela história não representa virtudes, porque aquela história causa vergonha para o sistema. E aí fica tentando camuflar a existência daquela história. Não adianta. Essa história vai ficar voltando para o sistema através da influência na vida de um descendente para ser lembrada, porque faz parte da natureza, da lei universal, que todas as histórias sejam lembradas. Faz parte. Não adianta a gente tentar excluir. Então, falando da morte nesse sentido, de algo que não pode ser excluído, se a gente olhar, né, no dia a dia a nossa possibilidade de renascimento, a gente começa a criar esse espaço de abertura para tudo que a vida nos dá. Colocar alguma pergunta ali na caixinha com relação à visão. Uau, a gente ficou um tempão aí pausado, né? Eu não entendo porque eu tô aqui do lado desse molden, mas enfim, é o campo, né? É o campo, a gente vai aprendendo a colher. Então, a gente pode ter um belíssimo treinamento para a morte se a gente se permitir morrer todos os dias. Se a gente refletir sobre as nossas convicções, sobre as nossas crenças e deixar que elas se vá, né? Se a gente não ficar pegado a uma identidade. Uma vez eu escutei uma pessoa, na verdade Nietzsche, dar uma definição de identidade que me deixou chocada no momento que eu escutei. Que a identidade é você ser idêntico a você mesmo. E aquilo me chocou, aquilo quase me criou um trauma de não querer ter uma identidade. Porque para mim parece a própria morte, no sentido negativo, eu ser idêntica a mim mesma todos os dias. É como se eu parasse de evoluir, é como se eu entrasse num estado de estagnação. Todos os dias eu sou igual ao que eu fui ontem. E isso para mim é a definição da morte, como a gente tem medo. Então, quando a gente pensa que a morte não é um fim de alguma coisa, quando a gente pensa que a morte não é um fim da vida, mas o início de uma nova experiência, um nascimento para uma outra dimensão, a gente se coloca nesse movimento da vida. Quando a gente lembra que a gente vai morrer, e esse vírus, eu até tenho um vídeo no YouTube que são as 5 verdades que o coronavírus trouxe pra gente, que o coronavírus veio nos lembrar, né? A primeira delas é que a gente vai morrer. Tem as outras, mas quem quiser vai lá no meu canal no YouTube e dá uma olhada. As 5 verdades que o coronavírus veio nos lembrar. Então, essa verdade da morte nos coloca num estado de valorização da vida. Que a vida é temporária, essa experiência é temporária. Não a consciência é eterna. A consciência vai vibrar no sistema como experiência na terceira dimensão e essa mesma consciência vai partir de outras maneiras para outras dimensões. Não vale a pena a gente ficar pensando sobre essas outras dimensões, porque nesse momento a gente está vivendo essa aqui. Vocês concordam sobre isso? Então, assim, caramba, vai passar, é temporário. Eu já tenho falado sobre isso, né? Quando eu falo sobre essa dimensão, não tem nada que prove ou que defina essa dimensão como algo permanente e imutável, muito pelo contrário. Tudo isso aqui está em constante mudança, em constante transformação e é finito o tempo inteiro. A gente morre o tempo inteiro e a gente entra em depressão, a gente entra em sofrimento quando a gente briga com essa lei universal, com essa verdade de que está tudo em mutação o tempo todo. Nós somos feitas e feitos de átomos que está vibrando o tempo inteiro, não tem nada parado, não tem nada estagnado. Nós somos feitos de 90% de espaços vazios, de elétrons vibrando em órbita em volta de um átomo, e é 90% de espaço vazio. Nós somos feitos de mais de 90% de bactéria.
A gente tem menos de 10% como seres humanos, mas existe uma consciência humana regendo tudo isso. É como se esse organismo vivo de bactérias servissem a um propósito maior de consciência e de propósito de transformação da consciência maior do planeta, de Gaia, né, e desse ecossistema do qual fazemos parte. Então, assim, não tem nada sozinho, não tem nada parado, tá tudo nesse grande movimento, e é um movimento visceral, não é só um movimento de formas, é um movimento de tudo, é uma falta de controle total, é uma falta de controle. Então, assim, a gente olhar para isso, olhar para o tabu, é o que vai dissolver essa sombra. O tabu é uma sombra, é algo que a gente não quer olhar, é algo que a gente não joga a luz da lucidez, é quando a gente olha para aquilo. A consciência é quando a gente olha para aquilo. Não olhar para aquilo é a escuridão. Então, assim, é importante trazer isso, porque às vezes, quando a gente fala em luz, isso se confunde com o estado de iluminação, com o estado de superioridade. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas muito simples, tem pessoas que não têm escolaridade, que observam a morte, que olham e pensam e refletem sobre isso. Não tem medo, o medo também é uma outra sombra. É algo que a gente joga ali debaixo do tapete, que a gente não quer olhar e fica ali na escuridão porque a gente não olhou. Tem gente que olha para a morte, que olha para o medo e fala, deixa eu lidar com isso, deixa eu pensar sobre isso. Então, assim, o primeiro passo para dissolver um pouco essa escuridão, esse tabu, é olhar para ele. Não tem como a gente livrar de uma sombra, a não ser que a gente jogue luz nela. Só assim a gente dissolve uma sombra, um tabu, em outras palavras. Então vamos falar sobre a morte, a gente vai morrer. Não vai ter um aviso, olha, você vai morrer daqui a 1 hora, você vai morrer daqui a 1 semana. A gente pode rezar para que essa morte não seja tão traumática. Eu imagino que a gente já deve ter morrido de muitas maneiras traumáticas, por isso a gente carrega esse medo atávico, visceral da morte, né? Imagina quantas vezes a gente matou e morreu, para quem acredita em reencarnação, ou mesmo que a gente não esteja aqui reencarnando, a gente herdou da nossa ancestralidade esse medo da morte, que está no nosso DNA, que está nas nossas células. Vamos refletir sobre isso por 1 minuto aqui. Se a gente teve antepassados que morreram de morte matada, né, que morreram em guerra, que morreram em assassinato, que morreram em momentos de humilhação, que não morreram de uma morte tranquila, como poderia ser, a gente carrega esse trauma da morte violenta no nosso DNA. A gente carrega esse trauma da morte violenta na nossa memória celular. Então, não necessariamente a nossa alma isolada, porque isso talvez nem exista, não necessariamente essa alma reencarnou num corpo e agora está reencarnando de novo. Não necessariamente é assim. Talvez nós sejamos uma nova manifestação de uma mesma grande alma que rege o nosso sistema da família humana. Vocês percebem como é importante a gente refletir sobre isso? Talvez, quando uma pessoa faça uma regressão a outras vidas, ela não está tendo contato com aquela alma que reencarnou num outro momento, mas talvez ela esteja tendo contato com uma outra experiência de encarnação que está acontecendo, inclusive, naquele exato momento. Onde existe uma dimensão de tempo que tudo acontece aqui e agora. Onde nós tenhamos várias encarnações acontecendo ao mesmo tempo, porque estamos todos conectados numa única alma. Vocês percebem como essa reflexão livre pode nos tirar de uma caixinha, de um caixote de percepção, como isso pode expandir a nossa consciência. Não existe uma única encarnação de cada vez, todas estão acontecendo agora, ao mesmo tempo. E aqui a gente está tendo uma consciência de uma dessas experiências. Existem outras tantas experiências acontecendo agora, nesse exato momento.
Inclusive sonhar com o nosso pai, que foi o motivo que me trouxe para abrir essa reflexão com vocês. Sonhar com o meu pai é conectar com uma experiência que eu, entre aspas, tive no corpo do meu pai. Eu, como grande alma, tive uma experiência no corpo do meu pai. E eu estou conectando com essa experiência. Eu estou dialogando com essa experiência. É como se eu me encontrasse com eu, meu pai, assim como a gente pode se encontrar com eu, menina, eu, adulto, eu, mulher, eu, homem. Vocês percebem como isso buga essa nossa caixinha mental? Como isso nos tira de uma racionalidade limitada e nos coloca em contato com a grande alma, com o grande mistério? Essas postulações que eu estou trazendo aqui são absolutamente possíveis para quem quer sair da caixinha, né? Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Gente, coloca aqui da caixinha para a gente conversar, se tiver alguma pergunta. A vida é fluxo. Isso aí, tô voltando aqui um pouquinho. A vida é fluxo. Não permito que o medo seja maior que minha coragem. Exatamente. Aliás, o medo é o que faz com que a gente seja corajoso, né? Porque é exatamente na existência do medo que a gente acessa a nossa coragem. Então, o medo talvez seja um desafio que, ao ser transcendido, faz acordar o nosso eu corajoso. Se não tivesse nada que nos causasse medo, se não houvesse nenhum obstáculo, a gente não ia acessar nossa coragem. A gente não ia transcender e conectar com o nosso eu de coragem, com o nosso coração que age. Acho bem possível. Jailton fala, meu melhor momento. Qual é o meu melhor momento? Minha eterna Ana Raio, falou Francisco. Então, a gente também pode refletir um pouco mais sobre isso e pensar nessa questão, acho que o Tupã chegou ali com o Fernando, pensar nessa questão da vida e da morte. Por que a gente tem tanto medo da morte, né? Por que a gente fica tão apavorado com essa ideia da morte? Será que é porque a gente não está honrando a nossa vida? É uma bela pergunta. Será que eu não estou honrando a minha vida? Será que eu não estou deixando de ouvir meu coração, os meus desejos? Será que eu não estou adiando coisas essenciais para acalmar meu coração e a minha alma? Como, por exemplo, dizer para alguém que eu não gostei de algo que essa pessoa fez, dizer para alguém que eu amo essa pessoa. A gente deixa tanta pendenga, né? A gente deixa tanta coisa mal resolvida, a gente deixa tanta aresta, a gente deixa tanto nó no meio do caminho, né? Nosso coração angustiado porque a gente não disse algo, nosso coração angustiado porque a gente não chorou, porque a gente não gritou. Às vezes a gente está aguentando uma humilhação, às vezes a gente está dizendo uma mentira e aquilo está nos machucando, a gente não tem coragem de dizer a verdade. Fala. Se você morresse agora, uma pergunta, né? Se eu morresse agora, eu morreria em paz? Ou ia ficar com essa consciência atada, presa nesse plano, porque eu não disse para alguém que eu amava essa pessoa, porque ficou uma mentira ali pendente, porque ficou algo mal resolvido, porque eu não disse para alguém que eu fiquei chateada porque há 10 anos atrás a pessoa me disse tal coisa e eu tô presa àquilo até hoje. Ou a gente tem a capacidade de soltar isso e de fato perdoar e ter compaixão e compreender que naquele momento foi o melhor que aquela pessoa pôde fazer, ou a gente escolhe a vida e fica com aquela experiência e solta, ou então a gente precisa dizer para a pessoa que aquilo nos magoou. Mesmo que essa pessoa não compreenda, mas o que nos mata é não falar. Vocês percebem como refletir sobre a morte valoriza a vida e dá sentido para a vida? Porque eu posso morrer, eu vou perder esse corpo, eu vou perder essa fala,
Eu vou perder a possibilidade de ser e estar no mundo agindo de acordo com os anseios do meu coração e da minha alma. Eu vou perder a existência. E eu não encarnei por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Se eu sufoco os meus dons, meu dom de comunicação, meu dom da escrita, meu dom da arte, meu dom da beleza, da saúde, de ter um filho, se eu mato esses dons, se eu coloco eles numa gaveta e jogo a chave fora, na hora que eu perder esse corpo, que é a manifestação nessa dimensão, eu vou sair daqui tão frustrada que vai ser horrível desencarnar. Vocês percebem como é profundo isso? Como pensar na morte faz com que a gente honre essa vida que a gente recebeu. Eu preciso, gente, isso é urgente. Eu preciso ser nessa vida a minha melhor versão. Eu preciso colocar a serviço os meus dons. E não é sobre receber nada da vida, é sobre colocar a serviço os meus dons. É o meu propósito aqui. Eu não estou aqui para ficar me distraindo, para ficar achando que a vida é brigar, é disputar, é ter razão. Isso é muito pequeno, isso serve ao ego. O ego faz parte também dessa existência, mas o ego pode ser só um serviçal de algo muito maior, que é esse propósito de evolução da humanidade. Quando é que a gente vai se tornar humano? Porque se a gente serve a só instintos básicos, né? Instintos do nosso chakra básico, que são importantes, mas se a gente passa a vida inteira nesse primeiro degrau da sobrevivência, da subsistência, né? Da disputa, a gente não se torna humano. A gente tem essa dimensão animal dos instintos e a gente tem todas as outras para experienciar. A gente tem a dimensão do amor, que alguns animais já têm isso também desenvolvido, a dimensão do amor. E a gente tem a dimensão da espiritualidade. A gente não pode ficar nesse primeiro degrau. A gente veio aqui prestar um serviço à grande alma. Não é algo pessoal, é algo muito maior do que o pessoal. A gente não está aqui para sobreviver. Vocês percebem isso? A gente está aqui para superviver. Nós temos poderes que podem estar a serviço de um bem maior. E a gente só se sente realmente grande quando a gente se coloca a serviço. Gente, isso é algo fundamental. Eu estou emocionada, mas eu vou firmar agora nesse pensamento, que não dá tempo nem de ficar muito emocionado com isso. Existe uma grande diferença entre estar a serviço e ser usado. Quando a gente se coloca num lugar de vítima, quando a gente está sendo usado, a gente não está a serviço. A gente está numa zona de conforto, entre aspas, porque é muito sofrido ocupar esse lugar de vítima, né, e não está a serviço de algo maior. Porque esse lugar de vítima é um lugar onde a gente está ali com as nossas potências e as nossas capacidades bloqueadas. Quando a gente está num estado de vítima e está sendo usado por alguém, seja esse usado de qualquer natureza, usado sexualmente, usado profissionalmente, usado no nível pessoal, quando a gente está nesse lugar de ser usado, quando a gente bloqueia as nossas potências de transcender os nossos limites, a gente está sendo muito menor do que a gente pode ser. E quando eu digo ser menor, eu estou querendo dizer que a gente pode ser muito mais do que a gente tem sido. Esse muito mais não é para usar os outros, não é também ser maior para usar os outros. Então, a gente precisa sair dessa categoria de ser usado e de usar. A gente está falando de algo muito maior, que é a nossa alma, que é a grandeza da nossa alma. Se eu me coloco a serviço desse plano maior, dessa evolução, eu estou conectando com a minha versão maior, com a minha humanidade. Eu estou acessando o meu amor universal, que não tem a ver com amar o meu filho, com amar meus amigos. Ok, isso é maravilhoso. A capacidade de amar e de me amar, obviamente, isso é a base, né, dessa existência. Mas eu estou falando da possibilidade de ter um amor jorrando dentro da gente.
que é o amor de Deus, é o amor do universo. Isso é real, isso é palpável. A vida tem uma mágica que só pode fluir através dessa entrega. E essa entrega é a morte todos os dias. É eu morrer com a minha opinião, é eu morrer com a minha personalidade e deixar algo novo brotar dentro de mim. Vocês conseguem entender isso? É eu deixar que uma opinião minha morra. É eu olhar algo novo que chega para mim, a própria vida, me dizendo algo, me mostrando algo, e eu pensar, meu Deus, eu estava errada, eu estava enganada. Que bom que eu estou enxergando que eu estava enganada. Não ter mais esse medo, essa mesquinharia de ficar pegado a uma opinião, a um jeito de ser. Isso é muito pequeno. Vamos olhar para algo muito maior. Se eu até ontem não olhava para a diversidade das etnias, se eu estou aprendendo sobre isso, meu Deus, meu coração se expande. Se eu não olhava para a diversidade de seres, né, para as plantas, para os animais, e hoje eu olho para isso com outra consciência, eu cresço. Eu cresço, a minha alma cresce e se conecta com esse plano maior. E aí, o que acontece com essa permissão de abertura e de crescimento espiritual? Na hora que eu morrer, eu vou dizer, meu Deus, eu aprendi tanto nessa vida. Cada desafio que chegou, cada dificuldade, cada pessoa com opinião diferente da minha, me trouxe tanto aprendizado. Isso traz paz para o nosso coração. E eu posso morrer agora, porque eu fiz o meu melhor. Eu não fiquei preso na mesquinharia. Porque, sabe o que eu acho, gente? Eu também já falei isso mais de uma vez. Eu fico pensando, vamos nos colocar no lugar da morte. Faz de conta que eu estou saindo dessa vida e eu sou absolutamente substituível. Graças a Deus, todos nós somos. Né? A gente vai perder nossa mãe, nosso pai, nossos amigos e a gente vai colocar outras coisas nesse lugar. Graças a Deus, porque a vida continua. Só o corpo, né, a forma da consciência morreu, né? Quer dizer, a consciência morreu naquele formato de um corpo, mas a consciência vai para uma outra dimensão e o nosso corpo vai alimentar outros seres, vai alimentar bactéria, vai alimentar plantas. Então, não existe morte nesse sentido que a gente conhece, né? Então, assim, se a gente desaparece hoje do planeta, as coisas vão continuar fluindo, a vida vai continuar fluindo. E eu posso desapegar dessa forma que eu conhecia, para me liberar para outras formas. Eu posso seguir adiante nessa minha evolução. Eu não vou ficar presa aqui. Eu não vou estar presa nessa matéria. Então vamos imaginar por um segundo que a gente morre agora. A gente morreu. Se eu estiver muito identificada com esse prazer que eu tenho pela comida, se eu estiver muito identificada pelo prazer que eu tenho com relação a uma opinião que eu preciso defender, que eu não posso deixar que a humanidade pense de outro jeito, todo mundo tem que pensar como eu penso. Esse pensamento pode ser um pensamento político, pode ser um pensamento humanitário, pode ser um pensamento pessoal, eu tenho que defender aquele pensamento. Se eu estiver muito presa a esse pensamento, a algum tipo de militância, eu não vou conseguir morrer em paz. Vocês percebem? Eu não vou conseguir desapegar desse plano. Eu vou estar presa à dominação das pessoas, eu vou estar presa a uma dominação de uma ideia, de um pensamento, de uma forma de ver a vida, que eu acho que eu preciso convencer os outros a ver e a viver daquele jeito. Então, essa nossa preocupação excessiva com a vida do outro, com esse olhar para fora, com essa preocupação de o que os outros pensam de mim, da minha existência, a gente tem que soltar essas coisas. E o traço de um animal que tinha vida e que tinha consciência própria. E não tem um pingo também de noção, de reverência àquela vida que se foi para alimentar a nossa vida. Então, tudo se trata de vida alimentando vida. E essa falta de, né, pegando ali porque deu uma pausa, é vida alimentando vida. E essa falta de consciência do sagrado
de que um animal morreu para alimentar a nossa vida e que isso é sagrado, essa falta de consciência do sagrado também faz a gente ter medo da morte. A morte também é sagrada. É uma passagem muito sagrada para uma outra dimensão. A gente não coloca a vida num lugar sagrado porque a gente não coloca a morte num lugar sagrado. Então, eu sinto que a gente tem que continuar essa conversa, essa reflexão. Ela é fundamental. Eu vou abrir aqui a caixinha de pergunta. Até aqui só ouvi verdade de você, Ingra. Sua busca é nossa busca, gratidão. Obrigada, Acácio. Deixa eu ver aqui. A Nilza pergunta, tem a ver com animais? Deixa eu ver, Nilza, se eu... Tem a ver com animais, Aqui, outra pergunta. André Luiz. Oi, André, tudo bom? Saudade. O medo como motivador da coragem, como defesa da não-vida. Qual acredita que seja o gatilho da alegria plena? Precisamos... É engraçado que essa caixinha de pergunta antigamente colocava a pergunta toda, agora ela está travando, ela está cortando a pergunta. Precisamos de um quê, gente? Ela não está colocando a pergunta toda. Ai, que saco. André, eu não consigo ler sua pergunta toda. O medo como motivador da coragem. Porque o medo, gente, o que é o medo? O medo, ele é um sistema de proteção, né? É quando a gente acha que a gente precisa se proteger. Quando a gente acha que a gente precisa se proteger, e isso é o gatilho do medo, ok, pronto, a gente precisa se proteger. A gente vai entrar numa floresta à noite, a gente precisa ter atenção, a gente precisa se proteger. Ok, o medo é um aliado, é um protetor. Ele não precisa nos bloquear e nos travar. Como na nossa sociedade a gente não cria esse diálogo com o medo, como a gente não olha para o medo para ver do que ele está tentando nos proteger, a gente trava diante de algo quando a gente sente medo. Não é para travar. A função do medo não é nos travar, nunca foi. A função do medo é um alerta. É a gente olhar para aquilo que a gente está prestes a experienciar com mais atenção. É só isso. É muito simples, na verdade. A gente faz do medo um monstro porque a gente não olha para ele. E a gente pode olhar, ele é só um aviso, ele é só um alerta. É algo que a gente precisa experienciar muitas vezes. É um lugar dentro da gente que a gente não olhou. É um aposento que a gente ainda não visitou dentro da gente. É um local que a gente ainda não jogou luz. E por isso a gente tem medo. Aí o aluno, minha maior preocupação com a morte é o quanto meu filho pode sofrer com isso. Gente, eu vou falar sobre isso. Então, sempre falo com ele sobre a morte. Isso. E a continuidade da nossa consciência. Exato. Aluno da Floresta fez esse comentário maravilhoso. Eu tenho falado com meu filho sobre isso. Gui, eu vou morrer, né? Se Deus quiser, eu vou morrer antes, né? Esse é o ciclo natural. O ideal é que os pais morram antes. Ele vai sofrer, ele vai sentir a dor da morte, mas ele não precisa reviver essa dor, ele não precisa ficar ressentindo a dor da morte dos pais. Entendeu? Eu vou viver dentro dele. Gente, é uma dimensão muito maior eu viver dentro do meu filho, dentro do meu neto, dentro da consciência unificada da experiência humana. Isso é muito maior. É muito maior. Então, assim, tudo que eu puder experienciar nessa vida, tudo que eu puder me alargar como alma, como consciência de experiência, eu vou estar deixando uma herança para o meu filho muito grande e para os meus netos. Eu vou estar dando passos largos de contribuição, de coisas novas, porque eu já reverenciei meu pai, minha mãe, minha ancestralidade e já soltei a experiência deles. Eu não preciso repetir as experiências da minha ancestralidade. Eu posso e devo fazer diferente. Vocês percebem a grandeza da experiência?
Se meus pais já tiveram aquelas experiências, se eu já recebi aquelas experiências, por que eu vou fazer a mesma coisa? Isso não faz sentido. Eu quero experienciar coisas novas. Quero experienciar a paz, quero experienciar a união, eu quero experienciar a entrega na confiança da vida. Eu não quero mais controlar a vida, como as gerações mais recentes quiseram controlar a vida. Tentaram manipular os outros, né? Ah, eu preciso manipular a minha família, eu sou a rainha aqui da minha família, eu manipulo todo mundo, eu controlo todo mundo, né? Nada pode dar errado. Como assim dar errado? Eu sei lá o que é dar errado, o que é dar certo. Deus no comando, né? Tem essa frase que tanta gente gosta de dizer e, no entanto, no dia a dia quer controlar os outros, quer se controlar, quer controlar o próprio coração, os próprios sonhos. Não, chega de controle, gente, chega. Chega de controle, a gente não pode controlar a vida. Muitas vezes a morte chega para dizer, você não está no controle. Percebem? Muitas vezes a morte chega como uma grande lição de que nós não estamos no controle. E a morte vem como essa lição primordial. E a pessoa, na passagem, tem um grande salto quântico de aprendizado, porque acorda que não está no controle. A gente não está no controle. É simples assim. A gente tem que se abrir para a vida. Se a gente aprender essa única lição de que a gente não está no controle, a gente já vai deixar para os nossos filhos e netos uma grande lição. Já valeu a pena uma existência. Ai, Mariana fala. A Izzy fala, desculpa, fui perguntando da novela e acho que hoje você não vai falar disso. Não vi a pergunta. Proença, Fê Proença, né? Nem vi a pergunta, desculpa. A Mariana fala, concordo com você, já perdi meus pais há 20 anos e a dor existe, mas é transformada em amor e a força eterna para nós, filhos que ficamos. Morte é vida também. Exato, morte é vida. Não existe morte, né? Nada acaba, nossos pais continuam dentro da gente e a gente vai continuar dentro dos nossos filhos. Então a grande pergunta que eu deixo para vocês, já vai fazer uma hora que a gente está aqui conversando. A grande pergunta, o que eu estou deixando para o meu filho? Eu estou deixando vibração de conflito ou vibração de harmonia? Eu estou deixando para o meu filho coragem para fazer diferente, para viver coisas novas, ou eu estou deixando medo? Medo de expandir a minha vida. Medo de soltar uma relação que me machuca, que me aprisiona. Medo de soltar um emprego que me aprisiona. Medo de soltar uma situação de vida, uma vida artificial que não me conecta com as árvores, com as frutas, com os animais, com os seres da vida. Eu vou deixar esse medo para o meu filho, essa não permissão de que eu posso ser feliz, é isso que eu vou deixar para o meu filho e é isso que eu vou viver na minha vida? É claro que uma pessoa que não se permite ser feliz vai ter pavor da morte, porque ela ainda não viveu a vida. Como é que ela vai se permitir morrer em paz? Ela vai ficar grudada aqui nessa vida. Ela não se permitiu viver, ela não vai poder sair da vida tranquilamente, porque ela não viveu. Ela não expandiu, ela não cresceu, ela não deixou sua alma evoluir. Ela não atendeu o propósito básico dessa existência, que é evoluir. Gente, não se trata de evolução material, tudo bem. A evolução material faz parte. É óbvio, a gente vai materializar, a gente naturalmente vai ser capaz de ser próspero. Mas a grande prosperidade brota dessa grandeza de alma. De eu ser capaz de ser justa, de eu ser capaz de ser verdadeira, de eu ser capaz de amar. Então vamos colocar o foco na experiência do amor. Não ficar falando tanto de amor. Não ficar tentando tanto controlar as pessoas que a gente ama. Isso é tudo controle, isso é tudo esse ego pequeno. Vamos sair desse lugar. Amor de verdade não é isso. Amor de verdade é se abrir para a vida, é falar aqui o que está brotando no meu coração, é querer ver todo mundo bem.
É querer ver alguém que tem uma opinião política diferente bem. É querer ver essa pessoa ganhar consciência. É querer ver todos os seres vivendo uma vida plenamente, em paz, em harmonia, em alegria. É não querer o mal de ninguém. Isso é evolução espiritual. Isso é vencer na vida. Não é ter um carro do ano, um telefone do ano. Isso não é vencer na vida. Isso é muito pequeno, né? Vamos sair dessa caixinha. Gratidão. Gratidão. Momento que temos que matar o velho homem, para o novo acontecer. Existe essa transformação nesse plano. Não precisa, deixar o velho ser humano ir, né? Deixar ele morrer. A gente não precisa nem matar, olha como está fácil, a gente não precisa nem matar esse velho ser humano, porque ele já está em decomposição, ele já está agonizando. Todo esse sofrimento é por não deixar esse velho ser humano ir embora. Esse ser humano que só quer guerra, que quer ali o inimigo, só